E galera, o Neymar volta muito mal depois da Copa do Mundo, né, da seleção ser desclassificada. Hoje o Neymar fez seu primeiro jogo de volta aí pelo time do PSG. Neymar e Mbappé em campo, né? O Neymar hoje fazendo uma partida muito abaixo do esperado, né? Que do jogador que é o Neymar. O Neymar tomou dois cartões amarelos assim seguido, um aos 61 e outro aos 62 minutos. Neymar, né? Simulou um pênalti, óbvio, né? Que o juiz ia pegar e ia dar cartão ao Neymar, né? Obviamente, né? Não tem como, tem o VAR, né? E com isso o Neymar acabou sendo expulso, né? E que muitos aí comentaristas já estão falando é que Neymar forçou esse cartão, pois o Neymar teria um jogo contra o Lens no dia 1º de janeiro. E é claro, dia 1º de janeiro, Réveillon no Rio de Janeiro, São Paulo. Você acha que o Neymar vai ficar de fora da festa do final do ano? Claro que não, né? Certeza que o Neymar forçou esse cartão para poder ficar na virada do ano aqui no Brasil. Vai pegar o jatinho dele particular e vai vir para o Brasil curtir as festas do final do ano, galera. E bora acompanhar mais um vídeo aqui do ESPN Futebol Clube falando tudo sobre esse jogo aí do Neymar, né? A sorte que no finalzinho do jogo Mbappé marcou o gol da vitória do time do PSG. É uma festinha programada, viu, Felipe? Então, olha, Calçado, vamos falar um pouco, porque o que eu já tive de briga com um amigo de infância, Copa de 2018, defendendo o futebol do Neymar, então eu me sinto muito à vontade para... Já comprei algumas brigas pró-Neymar, mas até para quem defende é difícil. É difícil você achar argumentos. E aqui, por exemplo, a hashtag ESPNFCBR. Neymar cavou a expulsão só para vir para o Brasil, passar a virada de ano, é nítido isso. Acho difícil ele vir para o Brasil. Mas o jogo próximo... o jogo é dia 1º, O jogo é dia 1º e depois dia 11. E o dia 1º é contra o vice-líder. Então, Calçado, suponhamos que não tenha nada a ver com o Réveillon, mas pelo pacote, o combo Neymar... Isso surge a hashtag, não para. Enquanto não amadureceu aqui, até quando o Neymar vai ficar nessa e ficar se jogando? Se ele não deixar de ser menino, nunca será merecedor de Copa do Mundo ou Bola de Ouro. A hashtag é só nessa linha. E aí, desculpa, ele participou, não é os haters, não é hater, é uma história construída por ele. Eu acho, boa noite a todos, eu acho difícil ele mudar, porque ele criou uma imagem, uma reputação para o mundo do futebol. O mundo do futebol entra em campo com ele. Estou falando um mundo que está fora do campo, estou falando um mundo que vai lá e dá na canela dele, que são os adversários. Então ele criou uma reputação que você olha o jogo, ele leva no primeiro tempo, ele leva no segundo, ele vai levando o tempo todo. E na França eles dão mesmo, dão com gosto. E ele não estava mal no jogo. Ele deu um passe pro gol de cabeça do Marquinhos, deixou o Mbappé na cara do gol para marcar. Pelo menos duas vezes ele deixou o Mbappé na cara do gol. O que você espera de um meia, de onde ele está jogando hoje, um pouco mais adiantado? Às vezes ele é parte do trio, mas vem buscar o jogo para articular. Você espera que ele proporcione aos companheiros, além de fazer os gols, mas que ele proporcione isso aos companheiros. Isso ele fez. Aí vem o pacote que é um pacote pesado, que é algo que você não tira dele, né? Que é, ele leva uma mão no rosto lá na entrada da área, leva. Aí o Nianzi deu um tapa no rosto dele aos 52. Aí passa um tempão, ele vai lá e... Só que o dele foi... Porque o Jacó Thomasson... é um risco, né? Jacó é um risco de vermelho ali. Minutos antes, o Thomasson, 1 minuto antes, o Thomasson, ele vai pegar uma bola do grande círculo, dá pra trás e o Thomasson vem dar uma jantadinha nele. Sabe aquela jantada no tendão de Aquiles? Vem daquele bico no tendão de Aquiles, ele olha pra trás e vê o cara. Quando ele domina a bola, num outro momento, o que ele faz? Ele já ajeita o corpo para ir por dentro. Ele já ajeita o corpo para ir por dentro. Não, e ele deixou... essa é a bola que o Calçado falou. Essa bola não, ele deixou mais duas no primeiro tempo e no segundo tempo também. Olha lá, ele vai correr para dentro, ele vai deixar o corpo pro Thomasson chegar perto dele para ele dar um tapa na cara. Ele armou a jogada para... Mas ele não sabe fazer, tinha dado no tornozelo dele ou no tendão daqui o árbitro, 1 minuto antes. Só olhando para eles, só olhando para essa jogada... E olha, ele vai procurar, ele estica o braço para dar. Quer dizer, aí não tem defesa. A gente pode olhar para todo o contexto, mas é o seguinte, ele é jogador de futebol. O jogador de futebol, se ele não aprender a conviver com isso, a profissão ele não vai seguir. Aliás, e na França ele não vai jogar, né? Porque na França o pessoal chega mesmo. Jean, só uma correção, eu falei dia 1º e dia 11 são jogos do francês. No dia 6 tem um da Copa da França. Então a agenda é 1º, 6 e 11. E aí uma outra informação para você comentar que também eu acho que joga muito contra o Neymar. Toda a imprensa francesa, no começo era um veículo, agora acabei de receber do Dimas um link do Le Parisien.
falando que ele foi embora. Ele foi expulso, foi ao vestiário, almoçou e foi embora. Antes do jogo acabar. Então, eu acho que o jogo, no fim, ele resume muito do que é o Neymar e do que será sempre o Neymar. Não vai mudar. Porque eu estou de acordo com o Calçade, com essa idade ele não vai mudar a postura dele e tudo mais. Mas o jogo resume bem o que é o Neymar, porque era uma belíssima atuação do Neymar dentro de campo jogando bola. Enquanto ele jogou bola, ele jogou muito bem. Ele deu assistência na bola parada para o Marquinhos, ele deu um belíssimo passe para o Mbappé, ele estava jogando muito bem. E o Neymar joga muito bem. Em geral, ele joga muita bola. Só que aí vem a outra parte do pacote Neymar e também resume muito bem o que é o Neymar. Seja a mão que ele deixa propositalmente, ele rendeu um justo cartão amarelo, seja a simulação, que também é indiscutível, que ele rendeu um justo cartão amarelo, segundo, e a expulsão. Agora, então, assim, e aí você tem ainda esse ingrediente a mais que você está falando, que aí tem muito a ver com a postura, com a personalidade e tal, que é, né, fez a bobagem, prejudicou o time, que quase não consegue vencer a partida, e vai embora, em vez de esperar para torcer, para apoiar o time que seja, para pedir desculpas no vestiário pela bobagem que ele fez, mas não, ele pega e vai embora, porque no fim das contas é um cara que pensa nele, exclusivamente nele. Por mais que jogue muita bola, essa segunda parte do pacote está sempre ali. E eu vou dizer uma coisa, assim, com esse jogo marcado no dia 1º, se o Neymar quiser evitar qualquer comentário, qualquer especulação, qualquer discussão a respeito dessa expulsão também no dia 1º, porque claro que essa expulsão vai gerar um monte de discussão hoje e amanhã na imprensa francesa, mas se ele quiser evitar que isso continue sendo um tema lá para frente, ele que esteja sentadinho na tribuna no dia 1º para assistir o jogo. Porque realmente, se ele for para uma balada, como disse o Mauro, se for para uma festa, se vier para o Rio de Janeiro, o que quer que seja, não acredito que venha para o Rio de Janeiro, mas aí, evidentemente, a expulsão de hoje vai voltar a ser um tema já no começo de 2023. Sim. O que não é legal para o Neymar, que fazia uma temporada muito boa, que faz ainda uma temporada muito boa com a camisa do PSG, apesar dos erros de hoje. Agora, se você levar em consideração o Neymar pré-Copa do Mundo, estava jogando demais, gente. Não tem como você dizer o contrário. O Neymar era personagem com o Messi, com o Mbappé desse time aí. O que chama atenção é que tentou cavar um pênalti desmedido. Aquilo nem garoto do infantil faz mais, né, gente? Vamos falar a realidade. Garoto do infantil não tenta cavar pênalti daquele jeito. Porque não teve perna, não teve trava, ninguém travou o Neymar, ele saiu se desmanchando lá para tentar cavar um pênalti que, com um árbitro que apitou Copa do Mundo, apitou até o jogo do Brasil contra a Coreia, apitou Copa do Mundo, não vai entrar num lance desse com um campeonato com VAR. Total. Como a tecnologia a favor. Vai pro vestiário e vai embora, aí o que os caras vão dizer? Ele não é um jogador de grupo. Aí, daqui a pouco, aí na hashtag, os caras vão dizer, tá vendo? Ele não ficou no vestiário que não quis abraçar o Mbappé, que fez o gol da vitória. E já vai alimentando, retroalimenta uma situação que parecia estar dentro de campo resolvida. Porque ele deixou, no mínimo, 3 vezes o Mbappé em condições de finalizar. Um passe magistral. Esse que você falou, Jean, no meio da zaga, um passe magistral. Então, isso parecia estar se encaminhando para uma solução e daqui a pouco não tem mais solução. O que tem? Mais problema. Porque ele não teve a paciência, vamos dizer assim, de esperar os companheiros em campo. Primeiro, para dizer assim, gente, ó, quero pedir desculpas para vocês tiveram que se matar aí dentro de campo e eu fui expulso, quero me desculpar aqui com vocês. Geralmente o jogador faz isso. Na nossa trajetória como jornalista, a gente já viu isso, uma centena de vezes, 2 centenas de vezes, né? Na nossa carreira a gente já viu um monte disso. Ponto. Aí vai ficar a especulação. Ele não ficou no vestiário por quê? Porque o Mbappé fez o gol que decidiu. Mas ele era personagem do jogo, porque ele deu o passe para o primeiro gol. Sim. Ele estava construindo uma boa partida. O Marquinhos também era outro personagem da partida, fez o primeiro gol e teve a infelicidade da bola bater nele, enganar o Donnarumma e saiu o gol de empate. E aí, claro que tem gente que decide mais. Nesse instante é o Mbappé que está iluminado. E aí cria mais problema, mais dificuldade. Eu não vejo tanto motivo para isso, confesso para você. E outra coisa, o Neymar já passou dos 30, né, gente? É isso. O Neymar de 10 anos, com 20 anos, há 10 anos, a gente ia dizer, poxa, um dia ele vai amadurecer. Ele chega aos 30, com a gente Quase esperando... 31. Hã? Quase 31.
Então, ele chega aos 30, quase passando dos 30, e a gente continua esperando um amadurecimento do Neymar. É isso. A gente vai conseguir isso um dia? Olha só, Pascoal, vai na linha do que já disseram Calçade, o Jean, agora você, eu vou jogar para o Mauro com isso. Rafael Camini. Galera, Neymar é isso aí. Menos de 2 meses ele terá 31 anos, então não dá para querer postura diferente. Ele é isso. É isso aí, Mauro. Goste ou não, é esse o pacote completo e não espere mudança ou amadurecimento, se é assim que a gente pode ver. Se manda. E tem algo que é importante, que é o seguinte, o Neymar saiu do Barcelona por 22 milhões de euros, a maior transação da história do futebol, e foi para o PSG. E hoje, se você pensar o Neymar como um jogador inserido no mercado do futebol europeu, num grande mercado, o Mbappé, que joga ao lado dele, tem algumas equipes... Ouvi 22 ou 220? 222. 222. Pois é. Isso. O maior mercado, ele no grande mercado europeu, o Mbappé pode escolher clube para jogar, se quiser. Caríssima transação. No Mbappé foram o 100 Messi... milhões para vir do Mônaco e para assinar o contrato agora que terminou, mais 100 milhões para ele. E o Messi ainda tem... O Messi que o Barcelona gostaria de ter o Messi. O Messi está fechando o contrato com o PSG. O Neymar, qual é o mercado do Neymar hoje? Quem é que, diante disso que nós estamos vendo, vai... Qual é o noticiário que envolve o Neymar em algum clube que você ouve? Qual é o clube? Você não ouve. Não tem. Não tem clube. Pelo valor que o PSG já paga, né? É impressionante. É impressionante que Porque, assim... além de caro, você está contratando um problema. Quem é que vai colocar essa grana hoje? Tem outros caras na frente. E aos 31 nem se fala. A gente teve um momento, né, em que a torcida do Barcelona ainda estava magoada com o Neymar, em que o Neymar queria sair do PSG e deixava isso muito claro. E aí você tinha matéria, não esqueço nunca, até escrevi uma época no blog sobre isso. Você tinha os sócios do Barcelona votando, foi feita uma votação, os sócios do Barcelona tinham se colocado contrários à volta do Neymar. O Real Madrid não queria, o Manchester City não queria. E aí era assim, né? Era tudo baseado em enquete ou em declarações de dirigentes. E aí você pensa, cara, você está falando daquele jogador que é o segundo melhor jogador, potencialmente falando, do mundo. Por que ele só está atrás do Messi como potencial? É claro que como história sim. E como tamanho, o Cristiano Ronaldo foi bem maior e terminará bem maior do que o Neymar. O Mbappé pode passar e pode chegar a ser bem maior. Tem gente que acha até que o Mbappé já está acima do Neymar por feitos, pela Copa do Mundo e tudo mais. Mas isso é uma discussão, acho que nem interessa. O fato é que, do ponto de vista técnico, ninguém, fora o Messi, está acima do Neymar. Ninguém joga mais bola que ele, ou ninguém poderia jogar mais bola que ele. E, apesar disso, é um jogador que vive essa situação que o Calçade está falando em 2022, quase 2023, mas que já vem desde muito tempo. Desde a primeira vez em que ele manifestou um desejo de deixar o PSG, que você não tinha uma loucura, né? Se estapeando, né? Quero o Neymar. Cara, o Neymar é muito bom. Claro. Todo mundo deveria querer o Neymar. Por que será que não eles existe não uma querem o disputa Neymar? por ele. É isso. Não existe. E imagina só, Paulo, só para acrescentar, e até com a sua avaliação a respeito disso, daqui a pouco tem Champions League, meu senhor. Fevereiro. Fevereiro. Contra o Bayern. Isso que eu ia falar. Apenas contra o Bayern de Munique. Apenas. E eles, como disse o príncipe lá do Catar, né? Disse que ele tem os 2 melhores jogadores do mundo, Messi e Mbappé, e não citou o Neymar como o 3º melhor jogador do mundo. Talvez para dar uma cutucada no Neymar, que tinha acabado de sair da Copa do Mundo. Agora, nessa situação, cada vez mais ele se obriga a fazer melhor. Cada vez mais ele se obriga a jogar melhor. Cada vez mais ele se obriga a ser diferente no time que tem o Mbappé, que é muito diferente, e tem um gênio como o Messi. Então, e ele se obriga. Essa expulsão dele causa a ele mais obrigação. De agora na Champions League, nem estou falando da Copa da França, não estou falando do jogo contra o Rennes, que é o próximo jogo, não estou falando isso. Eu estou falando para vocês de Champions League. A obrigação que ele vai assumir. Porque o grande sonho do Paris Saint-Germain qual é? Ganhar o Campeonato Francês e ganhar todo ano.
Todo ano tem campeonato francês e todo ano o Paris Saint-Germain ganha. É ganhar a Champions League. Agora, ele se coloca na obrigação de ganhar a Champions League. De dar, pelo menos, um pouco mais, um pouco melhor, se empenhar mais na Champions League. Eu fico imaginando o treinador no vestiário quando vê que falta um nessa hora depois do jogo. Eu fico imaginando. É muito problema para uma situação. Nesse momento, quando você olhando para o mercado, eu consegui enxergar ele mais no retorno do que numa transferência interna na Europa. Retorno ao Brasil. Pode ser Flamengo, pode ser. Mas ele tem outro contrato clube. ainda, mas. Ele tem. E ele fez o seguinte: quando a crise estava se agravando ali com o PSG, ele efetivou uma cláusula que era de ampliação do contrato, que ele poderia fazer isso. Então, ele tem. Mas é assim, Pascoal, tem, mas também não tem escolha, entendeu? Se tiver bom é aí, se não tiver bom é aí também. Se não, é um passo para trás. Ele não consegue dar um passo à frente. Mas não é pelo valor que ele custa, assim. Ele até conseguiria, mas assim, sei, para você eu tenho minhas dúvidas. essa bolha, Tenho minhas dinheiro, dúvidas. é que não vale a pena pelo dinheiro. Ele está no PSG. Qual é o tipo de clube que o futebol dele possibilita ele jogar? Barcelona, Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, É isso. Liverpool. Bayern de Munique. Sei lá, para ele, se não é um passo atrás e para a Liga Alemã. Sim. Então é o seguinte, o nível dele é um nível, e poucos jogadores no mundo, é claro que a gente mostra a elite. Poucos podem se candidatar a jogar o tempo todo aqui em cima. Nessa prateleira. Veja que o Cristiano Ronaldo teve que saltar dessa prateleirinha aqui e mergulhou. Chegou uma hora que não deu mais. Ele tem tempo ainda. Ele, se ele quisesse, ele poderia ocupar esse espaço que vai ficar vazio por algum tempo, que é o do Cristiano, que já está esvaziando, e agora, mais um pouquinho para frente, do Messi. Ele poderia, muito bem, pela idade que ele tem. Ele quer? Ele demonstra isso? Não parece. Então, o próximo passo é fica no PSG, porque é o seguinte, ele sempre teve, pelo talento dele, o poder da escolha. Claro que elas são limitadas às vezes, mas era um poder da escolha. Foi para o Barcelona, ele quis sair do Barcelona, foi para o PSG, ele escolheu isso. E agora ele vai ter esse poder? Eu digo, neste nível, talvez não. É um poder da escolha diferente. Eu vou voltar ao Brasil. Acho que assim, Tá opções ele sempre terá e até dependendo Mas do que aqui, ele resolver abrir mão, né, Calçade? Agora, o poder da escolha, porque, eu repito, pelo jogador que ele é, Ele escolhe onde ele vai. é o cara que deveria dizer, eu quero jogar no Real Madrid, vai pro Real Madrid. Eu quero ir pro United, vai pro United. Pro City, pro Newcastle, pro Barcelona, pro Milan, pra Juventus. Pra onde ele pretendesse ir, é o tipo de jogador que poderia Ele escolhe. escolher. E não é assim. Não é assim porque você tem diversos setores do futebol que não gostam do que esse pacote Neymar traz, que é o pacote resumido completamente no jogo de hoje. Primeiro, uma atuação de um craque raro, de um craque único. Depois, o destempero habitual dentro de campo, causando a expulsão desnecessária. E para encerrar esse último episódio aí que é a parte do ego, né? A parte de se ver como uma figura sempre acima dos demais, quando, depois de ter feito a bobagem que fez, ter prejudicado o time, que poderia, inclusive, ter terminado a rodada a 6 pontos do Lan, que é o vice-líder, e aí você tem um confronto direto No dia primeiro. no qual ele não vai jogar, poderia estar a 3 pontos de distância nesse confronto. Quer dizer, é um campeonato francês que desde que começou a gente fala que não tem disputa para a liderança, não tem disputa pelo título, né? As disputas do francês são outras. E, por incrível que pareça, a gente vai entrar em 2023, tivesse empatado o jogo de hoje, Teremos disputa. você poderia até começar 2023, na primeira semana de 2023, ter 2 times empatados ali na liderança. Diga, Mauro. Galera, desculpa, mas o Neymar não é digno desse grupo do PSG. O jogador cada dia se mostra, né, só pensando nele, né? O jogador foi expulso, é para esperar, é obrigação do jogador, né? O jogador ele tem que esperar acabar o jogo, ele saiu do estádio antes de terminar o jogo, isso daí não existe. Atitude muito infantil e agora vamos esperar para saber se o Neymar realmente forçou esse cartão para poder vir para o Rio de Janeiro. Se no dia 1º, né, do dia 31 para o dia 1º, ele aparecer por aqui, vocês sabem que vai dar problema, né? Porque
Eu não acredito que vai dar tempo dele voltar, né, lá para a França e assistir o jogo, porque dia 1º é obrigação dele estar lá na tribuna, lá, apoiando a equipe dele, né, a equipe que paga o salário dele, entendeu? E para você ver o Mbappé ele poderia ainda estar curtindo as férias dele. As férias dele eram um pouco mais prolongadas porque ele jogou Copa do Mundo, mas ele preferiu voltar à equipe dele, preferiu voltar a jogar bola. Isso daí coloca o Mbappé acima do Neymar, né? Já que o Mbappé, o foco dele é conseguir ser o melhor jogador do mundo, coisa que esse ano ele não vai conseguir, né? O prêmio da FIFA vai para o Messi, isso daí é certeza, né? Que a FIFA vai dar esse prêmio para o Messi. O Neymar, mais uma vez, vai ficar de fora, tem feito uma temporada muito boa, vinha fazendo um jogo bom, deu assistência, mas, né, numa jogadas aí infantil, né, como sempre o Neymar, né, descontrolado, né, parece até que ele já queria fazer isso para poder ser expulso, porque desde abril, né, de 2021 que o Neymar não era expulso em um jogo, né, mais de um ano, né, e hoje aí muito próximo do final do ano, o Neymar acaba sendo expulso, né, e todos acabam ficando meio desconfiados, né, porque já não foi a primeira vez que o Neymar armou algum tipo de coisa para poder vir para o Brasil curtir férias, curtir carnaval, tudo essas coisas aí o Neymar já fez aí nos últimos anos e bora aguardar, né, para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos aí de Neymar e PSG, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.